Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Jonathan. Eu sou presbítero da Igreja Cristã Evangélica Redenção e hoje eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco com vocês a palavra de Deus, nós meditarmos juntos a palavra. Vocês repararam o ambiente aqui, eu estou no meu lar, obedecendo aí a todas as regras necessárias, mas independente disso, acho que é importante nós continuarmos perseverando, tendo comunhão com Deus, lendo a sua palavra e compartilhando uns com os outros a meditação. Amém? Antes de nós iniciarmos a leitura da palavra, eu queria orar junto com vocês. Tudo bem? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de toda essa situação complicada em que o mundo se passa, mas nós cremos que o Senhor está no controle de tudo isso. Eu peço que o Senhor, neste momento, venha nos ministrar através da Tua palavra, que é inspirada, que pelo Teu Espírito Santo, e que realmente produz mudança e transformação na vida das pessoas, Senhor. Aqueles que estão assistindo ou irão assistir futuramente esta mensagem, que eles possam abrir os seus corações, estarem sensíveis à sua voz e realmente receberem esta palavra em boa terra, onde a semente frutifica, Deus. Eu te agradeço por esta oportunidade, que o Senhor possa me usar e que eu tenha humildade em reconhecer a tua grandeza e o poder da tua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bom, a ministração dessa noite, ela tem por tema Construindo sua casa sobre a rocha. Essa palavra veio à minha mente na semana passada, justamente pelo momento em que a gente está vivendo. É um momento muito conturbado, um momento de muita aflição, um momento em que as pessoas estão em pânico, confusas, não sabem o que fazer, psicologicamente um momento muito sensível, e no contraponto de tudo isso, a palavra de Deus nos apresenta sobre justamente uma parábola que Cristo ministrou no final do Sermão do Monte, onde ele fala sobre casas ou construções firmadas sobre a rocha ou sobre a areia. Então eu quero ler com vocês uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, do versículo 24 até o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Cristo, nesta parábola, justamente no final do seu Sermão do Monte, que é o sermão mais famoso de Cristo em seu ministério, ele está praticamente resumindo tudo aquilo que ele tinha ensinado. Então, Cristo já havia falado sobre as bem-aventuranças, sobre nós sermos sal e luz, sobre nós priorizarmos o reino de Deus frente a todas as coisas materiais deste mundo. E ele conclui todo esse seu Sermão do Monte, aqui no capítulo 7, justamente fazendo esse fechamento. Então, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, este homem é chamado de prudente.
E no contraponto disso, em oposição a isso, ele fala: mas aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, eu o comparo ao homem insensato. E a analogia que ele dá sobre o homem prudente e o homem insensato é justamente uma fortificação, uma casa. Então, a primeira comparação que ele faz é o homem que constrói a sua casa sobre uma rocha, que é chamado de homem prudente. E aí ele acrescenta falando que este homem prudente é aquele que, independente das circunstâncias, então ele colocam, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, mas aquela casa não caiu. Por quê? Porque ela estava firmada sobre a rocha. Então, independente das circunstâncias em que aquela casa se passava, das forças da natureza, ou qualquer outro problema ou dificuldade ou coisa que atentava contra aquela casa, Cristo fala que aquela casa não cedeu, porque ela estava firmada sobre a rocha, que é algo sólido, que é algo concreto, é algo que não se abala facilmente, não é algo maleável. E aí ele fala que o homem insensato é justamente o contrário disso. É aquele que constrói a sua casa sobre a areia, que é um terreno que não tem firmamento, é um terreno que se move com qualquer tipo de vento, de chuva, de sopro, é algo maleável, muito flexível. E esta casa, frente a essas dificuldades, e a estes problemas, e a essas tempestades, ela cede. E eu vejo nós, neste mundo e neste momento, exatamente nessa situação. Diante dessa circunstância, desse vírus que atormenta o mundo inteiro, algo global realmente, como é que tem sido a nossa postura diante disso? A gente tem crido na palavra de Deus, a tem ouvido e a tem praticado? A gente tem sido prudente diante disso, de tudo isso? Ou a gente tem sido, como Cristo fala, o homem insensato, que apesar de conhecer a Cristo, apesar de conhecer a palavra de Deus, a gente não a pratica? E a nossa casa é como se fosse construída sobre areia, onde não há nenhum tipo de base solidificada. E a gente cede ao pânico, cede à tristeza, cede à loucura que esse mundo está passando, à violência. Como é que tem sido a nossa postura diante de toda essa situação? E eu queria acrescentar a esse ponto algo que o salmista Davi, ele disse, Salmos 20 e o verso 7, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Olha só que interessante. O salmista, quando ele escreve estes versos, ele estava frente a guerrear. Ele estava diante de uma situação muito complicada, que era enfrentar um outro exército. Era uma situação de guerra, era uma situação em que a vida dele estava em risco. Mas ele era um homem temente a Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo vivendo naquela situação tão extrema de guerra, de dificuldade, ele justamente coloca o verso desse salmo como uma reflexão sobre onde nós estamos colocando a nossa esperança. E ele fala: uns confiam em carros e outros em cavalos. Carros e cavalos naquela época eram as armas mais letais que um exército podia ter. E talvez os exércitos que Davi enfrentava com os seus guerreiros eram exércitos que tinham todo tipo de equipamento para guerrear. E Davi talvez não tivesse todo esse equipamento, ou o suficiente para enfrentar outros exércitos. E ele coloca, talvez estes outros homens confiam em carros e em cavalos nessa situação tão complicada. Eles confiam nas coisas que eles têm, eles confiam nas coisas que eles possuem, eles confiam nas suas próprias criações, nas coisas materiais deste mundo. Mas aí Davi coloca: mas
nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Olha só que interessante. Diante de toda aquela situação, Davi, mesmo tendo a necessidade de guerrear e utilizando armas, a maior confiança dele não estava nos seus carros, ou nos seus cavalos, ou nas suas espadas, ou nos seus próprios soldados, que eram homens com muita experiência de guerra. Ele diz que ele faria menção do nome do seu Senhor. Então, a esperança dele diante de toda aquela dificuldade, diante de toda aquela situação, era o próprio Deus. Davi era um homem então prudente, sensato, como diz ali no Sermão do Monte por Jesus Cristo, porque ele tinha uma base sólida, que era o nosso próprio Deus. Quando Cristo fala sobre o lar ou uma casa construída, ele não está falando necessariamente sobre uma edificação, ele está falando sobre a nossa própria vida, sobre os nossos lares, as nossas famílias. Aonde a nossa vida realmente ela está alicerçada? Aonde nós estamos colocando as nossas esperanças? E justamente no momento esse em que nós estamos vivendo de tanta dificuldade, muitas vezes até dificuldades financeiras, nós nos deparamos realmente e começamos a refletir onde nós estamos colocando a nossa esperança. Será que são em governos? Será que são em ministérios de saúde? Será que é nos próprios cientistas? Será que são em países ricos deste mundo? Será que são nessas coisas que nós estamos colocando a nossa esperança? Ou a gente está colocando a nossa esperança no nosso Senhor? Será que a gente está firmado em algo que realmente tem base sólida? Ou estamos confiando em coisas efêmeras e passageiras deste mundo que não têm poder para mudar essa situação? É algo para a gente refletir realmente. Nós estamos sendo prudentes ou insensatos neste momento? E aí você pode até me perguntar, tá bom, Jonathan, mas o que é a rocha? Ou quem é essa rocha que Cristo fala? E aí eu quero ler com você duas outras passagens. A primeira está em Salmos 127 e verso 1. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí vou acrescentar com mais uma outra passagem bíblica. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2 e o versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Repare, essas duas passagens bíblicas, elas falam sobre edificação, sobre rocha, sobre pedra de esquina, que é pedra fundamental, é pedra de firmamento. Elas falam sobre Deus, elas falam sobre Cristo. Então, o nosso próprio Deus, o nosso próprio Cristo, é justamente a rocha em que Jesus falava no seu Sermão do Monte. Nós temos que construir a nossa casa, a nossa vida, a nossa família e as nossas esperanças em Deus. Ele é a nossa base para tudo que nós passarmos nas nossas vidas. E independente de qualquer tempestade, vento ou qualquer coisa que venha contra nós, nós não iremos cair diante dessa situação. Porque se nós confiarmos realmente na rocha inabalável, que é o nosso Deus, na pedra de esquina, na pedra angular, que é Jesus Cristo, nós não seremos maleáveis como uma casa construída sobre areia. Então nós temos que crer e colocar a nossa esperança no nosso próprio Deus. Onde você está colocando a sua esperança diante desse coronavírus, dessa situação econômica tão difícil, onde as pessoas estão em pânico, onde as pessoas estão perplexas? Eu não quero dizer que a gente não precisa tomar o cuidado necessário. A gente sim precisa obedecer às leis, às orientações dos governos.
A gente realmente precisa seguir todas essas diretrizes para segurar toda essa proliferação de vírus. Mas, independente dessa situação, ou diante de toda essa situação, a gente não pode ser maleável e entrar em desespero, porque a gente tem um Deus que é a nossa rocha, onde a nossa casa está construída. E para finalizar essa reflexão com vocês, eu quero ler mais uma passagem, bem conhecida de todos nós. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4 e o versículo 41. Diz assim a palavra de Deus: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem ela é também bastante conhecida. Ela é o versículo final de uma passagem em que a Bíblia menciona que os discípulos eles estavam atravessando o mar da Galileia e Cristo estava no barco dormindo. Mas no meio daquela travessia, eles foram acometidos por uma grande tempestade, por ventos muito fortes, que faziam com que o barco estivesse à deriva, a ponto de virar. E diante de toda aquela situação, eles ficam desesperados, mesmo tendo Cristo no seu barco. E eles veem Cristo e falam: mas Cristo não vai fazer nada. Então eles vão, Cristo estava dormindo diante de toda a situação. E eles acordam a Cristo e falam: Cristo, o Senhor não se importa que nós iremos morrer? Olha tudo isso que está acontecendo. E Cristo, apenas com uma palavra, ele acalma toda aquela tempestade, ele apazigua os ventos e o mar. E a Bíblia menciona que toda aquela situação de trevas, de tempestade, aqueles ventos fortes se acalmaram e o tempo se transformou em bonança, diante de apenas uma palavra desse Cristo, que é o nosso Deus. E Cristo até puxa a orelha daqueles discípulos que estavam andando com ele há muito tempo e sabiam do seu poder. Menciona que eles eram homens de pouca fé. E depois que aqueles discípulos tiveram toda essa experiência, eles dizem justamente o que nós lemos aqui no versículo: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Olhe só, toda aquela situação que aqueles discípulos tiveram e passaram, inclusive de estarem a ponto de morrer num naufrágio, fizeram com que eles conhecessem um poder do Cristo que eles andavam juntos, mas que eles não conheciam antes. Eles tiveram a oportunidade de ver um Cristo que apenas com uma palavra mudou toda aquela situação. Eu queria concluir aqui falando o seguinte: talvez todo este momento de quarentena, este momento de dificuldade, este momento em que as nossas esperanças realmente estão abaladas, Cristo está usando este momento para que nós possamos conhecer realmente o poder dele, conhecer a onipotência que Cristo tem, conhecer a um Deus que apenas com uma palavra pode mudar tudo isso. Mais uma vez eu trago à tona aqui o verso do rei Davi, do salmista Davi. Aonde nós estamos colocando as nossas esperanças? São em carros, em cavalos, no nosso dinheiro, na nossa empresa, no nosso governo, nos cientistas, enfim, aonde nós estamos colocando a nossa esperança? E diante dessa situação, você possa se aproximar mais do Deus que você serve e do Deus que você crê. E que depois que passar tudo isso, você possa dizer como esses discípulos disseram: E quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o poder do nosso Deus, que apenas com uma palavra pode mudar tudo isso que nós estamos vivendo. E vem à mente aqui também uma frase do servo Jó, que também foi um homem que passou por muitas dificuldades na sua vida. Sua família foi destruída, seus bens materiais foram destruídos, até os seus amigos e os seus familiares se voltaram contra ele. Mas tudo aquilo era uma provação que o próprio Deus tinha concedido
para que ele tivesse mais perto do Senhor. E se você for ler lá no final do livro de Jó, ele diz: Senhor, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. E olha aqui no início do livro de Jó, fala, o próprio Deus testemunha de Jó que ele era um homem temente a Deus. Então ele já conhecia Deus. Mas Jó conclui depois de toda aquela experiência da seguinte forma: Senhor, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora meus olhos podem te ver. Então, todos aqueles problemas, aquelas dificuldades, aquelas tempestades fizeram com que Jó conhecesse mais ao Deus que ele servia. E aí eu quero parafrasear o versículo que nós lemos no início. E crer que você é esse homem ou essa mulher prudente. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e veio o coronavírus, e veio as dificuldades financeiras, e vieram as doenças, e vieram todo o desespero deste mundo, e vieram todas as outras dificuldades da nossa vida. Mas esta casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que vocês reflitam sobre esta palavra e se questionem aonde nós estamos colocando as nossas esperanças, aonde o nosso lar, a nossa vida, a nossa casa está firmada, ainda mais neste momento. E aproveite este momento de reclusão no seu lar para estar mais perto do Senhor, para meditar mais na sua palavra, para jejuar mais, para orar, e que após tudo isso nós possamos juntos celebrar que o nosso Deus é um Deus poderoso e que nós talvez mudemos de patamar na comunhão com o Senhor após tudo isso. Amém? Vamos orar e agradecer ao nome do Senhor. Pai, eu te agradeço por este momento de reflexão na Tua Palavra, que realmente nós possamos reconsiderar a forma como estamos nos portando diante de toda essa situação tão complicada. Que possamos firmar a nossa vida, as nossas esperanças em Ti, no Senhor Jesus Cristo, que é a pedra de esquina. Que nenhuma situação deste mundo possa nos abalar a ponto, inclusive, de nos fazer duvidar da nossa fé, mas que realmente possamos aproveitar toda essa oportunidade para conhecer mais o Teu poder, Deus. Abençoa aqueles que estão ouvindo essa palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu agradeço muito pela oportunidade de meditar a palavra junto com vocês. E enquanto estivermos aí em reclusão nos nossos lares, o culto da Igreja Redenção vai ser de forma online, né? Então, no próximo domingo, nós teremos novamente a palavra de Deus ministrada através das nossas redes sociais, que vocês possam acompanhar, compartilhar com seus amigos, e será domingo às 7 horas da noite, tá bem? Então, uma boa noite, Deus abençoe a todos vocês.